A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, depois de eu ter feito um vídeo aí tocando trompete, falando sobre a máscara, sabe aquela máscara em que deram ideia de fazer um furinho no meio para o bocal entrar, né? Nós, dos instrumentos de sopro, trompete, bombardino, bombardão, a família dos sax, né? Depois de eu ter feito esse vídeo, teve uma pessoa que até tinha elaborado uma máscara neste sentido, dizendo que era com filtro. E essa pessoa achou que era tão fácil assim, irmãos, fazer uma máscara, chegar no ministério da igreja, demonstrar ali para os anciãos, e os anciãos autorizar o instrumento de sopro. Sabemos em que as organistas estão sofrendo, irmãos. Estão sofrendo, porque, irmãos, olha só como que Deus faz as coisas. Os músicos com saudade de tocar os instrumentos na igreja. As organistas com saudade dos músicos tocar na igreja. Por quê, irmãos? Tá vendo essa mão aqui, ó? Cada dedo faz uma função. Um dedo precisa do outro. Uma mão precisa da outra. O músico precisa da organista. A organista precisa do músico. Talvez, então, o dia tão sonhado em que as organistas se encontrar entre elas dentro da igreja, que por enquanto parece que tem igreja, que o dia de tocar só vai a organista que vai tocar naquele dia por causa do distanciamento. Aquela organista, irmãos, que existe, aquela organista que não suportava a outra, que chegava, virava a cara, porque não gosto dessa irmã, não gosto daquela. Né, irmãos? E chega uma vez na igreja para tocar, não tem ninguém ali do lado. Parece que desapareceu todas aquelas. Aquela organista que não toca, que não gosta muito daquele músico que toca baixo, daquele músico que toca alto. Ah, eu não vou com jeito deste músico. Cadê este músico agora, irmãos? Estamos todos um sentindo falta do outro, irmãos. Como eu vou colocar um áudio aí, nós somos o povo da aglomeração, irmãos. Nós somos o povo do avivamento. Nós somos o povo do abraço, do beijo, no amor de Cristo. Né, irmão? Né, nação CCB? Congregação Cristã no Brasil. Graça maravilhosa. Não cansamos de falar aqui no canal da família cristã CCB Sem Reforma. Graça maravilhosa. Vou falar de novo. A graça maravilhosa que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu vou colocar o áudio de um servo de Deus. Ele vai explicar direitinho para a querida Irmandade aí, para os músicos, organistas, o porquê os músicos não podem voltar a tocar por enquanto. Estava programado sim. Agora, para janeiro, dos músicos de sopro entrar aos poucos. Começar a ajudar na orquestra um pouco. Estava programado sim. Só que houve o aumento do Covid, irmãos. A doença aumentou. O povo se contagiou mais. E o protocolo da Prefeitura de Vigilância Sanitária dá este requisito. Né, irmãos? Hoje mesmo eu estava conversando com um servo de Deus, nosso irmão Gaspar, ali de Minas Gerais. Caro servo de Deus. Eu vou colocar depois um testemunho dele aí, muito bonito. Eu estava conversando sobre essa parte mesmo do instrumento musical. Ele toca a clarinetinha dele, né, irmãos? Bom, vamos diretamente para esse áudio aí, que o servo de Deus nos orienta. O nosso irmão Cláudio Moraes, regional Santa Isabel, explicando sobre os instrumentos de sopro. Vamos ouvir, irmãos. Junto com vocês aí.
Querido e nobríssimo irmão Francisco HD, paz Deus, Deus abençoe pela tua mensagem enviada. Eu consegui ver, mas não deu para responder na hora. Tá bem? Fico muito grato e Deus te abençoe também pela tua preocupação, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelo teu amor incondicional aos teus irmãos, a ponto de dizer: tem que voltar os músicos de sopro urgentemente. Pelo menos um número reduzido, mas tem que voltar. Meu caro, Deus abençoe. Olha, eu estive na reunião no quinto andar com as autoridades sanitárias do governo do estado de São Paulo, quando foi mostrado o protocolo para cultos religiosos. E isso aconteceu no final de setembro para início de outubro. Lá no protocolo, não é a congregação nem o nosso ministério quem editou o protocolo para cultos religiosos, e sim as autoridades sanitárias, sem dúvida. Quem de direito? As autoridades. Lá no protocolo está escrito assim: qualquer atividade dentro do culto religioso que necessite tirar a máscara está proibido. Os nossos irmãos anciãos apresentaram um estudo que poderia utilizar os instrumentos de sopro. As autoridades rechaçaram e disseram: esse é o protocolo. Coral, proibido. Instrumentos que precisam tirar a máscara, proibido. Só poderia utilizar teclas e cordas. Então, meu caro, esse protocolo é editado pela autoridade e a congregação obedece ele na totalidade. A previsão era que agora em janeiro ia haver um afrouxamento, só que o contágio aumentou, a situação piorou, regrediu as fases, então por isso estamos vivendo essa situação. Pode ter certeza, nobríssimo irmão Francisco HD, o dia que as autoridades revogarem o protocolo com a diretriz 70 que fala sobre isso, e permitir que toque os instrumentos de sopro, por quê? Porque vamos tocar sem máscara, então pode tocar. A congregação no dia seguinte ela já edita uma circular dizendo que os instrumentos de sopro podem voltar. Então, enquanto as autoridades não deliberam, o ministério não pode tomar medida isolada. Não foi o ministério quem fechou, não foi o ministério quem vai reabrir as igrejas. Veja, tudo vem do poder público. A igreja apenas obedece aquilo que vem das autoridades. Tá bem? Então, vamos nos manter em oração. Por quê? Para que o Senhor tome um caminho e essa pandemia passe logo e a gente possa voltar a congregar. Esse vídeo que viralizou aí mostrando uma máscara nos instrumentos, na campana, tudo isso depende da aprovação das autoridades sanitárias. Qualquer insumo da área de saúde, quer seja medicamento, quer seja equipamento, quer seja acessório, não é você, não sou eu, quem consegue aprovar. Veja que quando você vai na farmácia e compra um medicamento, lá está um selo do órgão competente, aprovando aquele medicamento. Ele está autorizado a ser comercializado. Então, tudo vem das autoridades. Vamos esperar que o Senhor compadeça de nós e acabe esse momento, porque a gente nasceu aglomerado e a gente quer aglomerar de novo, não é? Deus te abençoe, que o Senhor te recompense pelo amor de Cristo que está em teu coração. Um forte abraço e dias bons virão, eu tenho certeza, você também. Louvado seja Deus. Um forte abraço, paz Deus. Dias bons virão. Que Deus cele o que saiu da boca desse servo de Deus lá no céu. E que esse dia em que virá, irmãos, vai ser um dia diferente. A partir desse dia em que o músico entrar dentro da casa de oração, tocando seus instrumentos, eu creio que vai ter mais força de vontade de tocar o instrumento e vai dar mais valor naquilo em que ele sempre fazia na presença de Deus. Ele vai sentir que um dia ele ficou sem tocar, sem liberdade de tocar dentro da igreja coletivamente, irmãos. Esse dia vai ser muito bom também, em que vão tocar com todo fervor, com toda a comunhão e voltar a sentir Deus de novo nos ensaios, nos cultos abençoados, né, irmãos? Naquele hino do silêncio, em que quando você começa a tocar, a irmandade em comunhão começa a muitos até falar em línguas, e você vê que é através do seu instrumento, daquele hino do silêncio, que é um hino preparativo para que todos entrem no reservado de Deus.
Você sabia que existe o reservado de Deus? Aquele servo de Deus que entra ali, toca o hino do silêncio e Deus começa a tomar a igreja em comunhão. Aí muitos falam, hoje deve ter festa, porque está todo mundo na mesma comunhão. E quando há uma comunhão só dentro da igreja, Deus sempre faz festas. Irmãos, gostoso é quando você toca o seu instrumento e vê uma irmã manifestando lá. Por quê? Aquilo que você está tocando, está louvando a Deus e Deus está visitando o coração dela. Então ficamos com essa mensagem linda, irmãos, e próspera. Prosperidade para a querida Irmandade, para os músicos, para os organistas, para os encarregados de orquestra, para as examinadoras. Prosperidade para todos nós, irmãos. Saúdo a todos com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Congreguem.